tarde, pessoal. Eu sou Caio. Juntamente com o Bernardo, a Edelvina, o Gestefano e o Pedro, nós vamos apresentar o seminário sobre Fine Tuning de LLMs com aprendizado federado e métodos parâmetro eficientes. Nosso objetivo é investigar como é possível adaptar grandes modelos de linguagem em cenários com aprendizado federado e utilizando técnicas de ajuste eficiente de parâmetros. Nossa apresentação inicialmente dá um contexto e discute um pouquinho sobre o aprendizado federado, o LoRa, o que eles são, como eles funcionam, quais são os principais desafios da área. Após, nós comentamos duas adaptações das soluções para os problemas, que são o FEDIT e o FFA LoRa, e ao final temos uma conclusão. Para a gente contextualizar, o crescimento de uso de LLMs em ambientes distribuídos traz um conflito entre personalização e privacidade. O que isso significa? Em muitos cenários, você tem vários clientes, cada um tem uma distribuição de dados, geralmente são dados sensíveis, o que impossibilita a centralização deles. Ao mesmo tempo, adaptar um modelo com dezenas de bilhões de parâmetros com fine-tuning completo implica num custo computacional gigantesco, um consumo de memória absurdo e numa comunicação intensiva durante o treinamento se você for usar aprendizado federado. Então, o problema deixa de ser apenas a otimização e a qualidade dela, mas envolve também questões de comunicação, a heterogeneidade dos seus dados e a preservação da privacidade. E é justamente nesse contexto que o aprendizado federado e os métodos parâmetro eficientes para fine-tuning se tornam relevantes. Esse é um tema muito atual, porque embora os grandes modelos de linguagem tenham um desempenho muito bom em tarefas gerais, quando você parte para tarefas específicas, para um domínio específico, como saúde, finanças ou direito, muitas vezes eles ainda falham. Então, o fine-tuning ele é uma técnica para você fazer uma adaptação desse modelo para as novas tarefas, para os novos domínios. A questão principal é que ele pressupõe que você tenha acesso centralizado dos dados e que você vai atualizar todos os parâmetros do modelo, o que é inviável tanto do ponto de vista computacional quanto por questões de privacidade dos dados. Eu vou comentar agora um pouquinho sobre o que é o LoRa. O LoRa, basicamente, ele parte do pressuposto de que quando você faz um fine-tuning de modelo, a cada passo que você atualiza nos pesos internos dele, essa sua matriz de atualização, ela é uma matriz de rank baixo. Ou seja, você aplica mudanças em poucas direções dela. Assim, os autores do artigo do LoRa, eles conseguiram observar esses resultados empiricamente e aí, ao invés de você aprender diretamente a atualização da matriz de pesos completa, que é composta por ΔW, você consegue aproximar ela por uma decomposição em duas matrizes de posto baixo. Então, o seu ΔW vira B vezes A. Isso reduz drasticamente o número de parâmetros treináveis, porque você consegue definir o ranking dessas matrizes. E aí, por exemplo, se você tinha uma matriz de 1000 por 1000 e agora é 1000 por 2, 2 por 1000, você tem uma economia de 96% do espaço. Então você consome muito menos memória, reduz o tráfego em ambientes federados e torna a tarefa muito mais escalável. Isso fez com que o LoRa seja uma das abordagens mais utilizadas para fine-tuning com métodos parâmetro eficientes e ela é a base para as próximas soluções. A seguir, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o aprendizado federado e alguns desafios da área. Agora vamos falar sobre aprendizado federado. No aprendizado federado, existe uma situação que é o seguinte: os clientes, né, ou dispositivos, ou servidores, de um modo geral, eles treinam de forma separada, de forma isolada, em cima dos seus dados. Aqui a gente tem um exemplo, né, envolvendo centros de saúde. A gente tem 3 centros de saúde do lado esquerdo, cada um especializado numa área específica, né? Pneumologia, neurologia, cardiologia. E os modelos são treinados individualmente nesses centros a partir dos dados que são prontuários de pacientes que
circulam somente em cada centro, né? Então, a ideia é que o modelo seja capaz de fazer predições a partir de históricos de paciente que são submetidos ao modelo, o modelo faz predição e entrega como resposta, por exemplo, o desfecho clínico, né, o desfecho daquele paciente a partir dos dados de entrada. Então, cada modelo vai se especializando na sua área. Se a gente tiver necessidade de construir um quarto centro de saúde para fazer predições nas 3 áreas, então a gente teria que talvez treinar um modelo usando dados que poderiam ser compartilhados aqui desses 3 centros de saúde. A gente poderia pegar os dados, unificar, compartilhar esses dados e levar para o novo centro de saúde, fazer o treinamento e assim obtermos um novo modelo capaz de fazer predições nas 3 áreas. Só que isso é inviável por questões de privacidade. As leis de LGPD e outras parecidas impedem que os dados sejam transmitidos de um centro de saúde para outro. Então, o aprendizado federado ele entra para resolver também esse tipo de situação, que é permitir que um modelo seja construído a partir dos modelos treinados, a partir dos parâmetros treinados em outros modelos de modo distribuído. Então, a gente consegue fazer o compartilhamento desses parâmetros sem compartilhar os dados. Essa é a ideia. Em vez de levar os dados até um modelo central, um servidor central, para que lá ele treine e faça um modelo treinado em cima de todos os dados, a gente leva o modelo até os dados, que são as bordas onde tem os clientes. Lá o modelo é treinado em cima dos dados que estão ali locais, não saem dali, e esses parâmetros treinados, né, em cada modelo são compartilhados aqui para o servidor, e o servidor agrega esses parâmetros e devolve os parâmetros treinados aqui para os modelos de borda. Então a ideia é essa, né? A gente inverte o fluxo, em vez dos dados irem até o modelo, a gente leva o modelo até os dados. E aqui a gente tem alguns desafios, né? Quando a gente precisa levar dados até o modelo, para fazer um fine tuning tradicional, a gente tem necessidade de centralizar os dados, isso é impeditivo. E quando a gente faz o treinamento descentralizado, a gente tem outros desafios, por exemplo, com relação à distribuição dos dados. Nem todos os clientes, todos os dispositivos têm a mesma distribuição de dados. Alguns têm mais dados, outros têm menos. Alguns têm dados de várias classes, outros têm dados de poucas classes, além dos altos custos computacionais que podem impedir o transporte desses dados, né, entre uma unidade e outra. Outro fator também que é desafiador nessa área de aprendizado distribuído é a heterogeneidade dos clientes, né? Os clientes se comportam de forma diferente, os dispositivos, né, que são os servidores, dispositivos móveis e similares, eles dependem também de disponibilidade, tem que estar disponíveis para realizar o treinamento. Nem sempre todos os dispositivos estão disponíveis. E a questão da privacidade, nós já falamos. E os cenários mais comuns desse tipo de situação desafiadoras são em hospitais, bancos, né, e dispositivos móveis. Então, a gente procura maneiras de treinar isso, né, de viabilizar esse processo de treinamento na prática. E o aprendizado federado vem para contribuir nessa viabilidade. Nós estudamos um trabalho intitulado FED-IT, que foi o nome que eles deram para o mecanismo, né, a metodologia que eles desenvolveram. É um treinamento distribuído baseado em tuning de instruções. A ideia é, a partir de um modelo comum a todos os clientes, né? Aqui a gente tem o C1, C2, CN, e o modelo aqui, no caso, para ilustrar, foi o Llama 7B. Então, esse modelo é comum a todos os clientes, ele é distribuído para todos os clientes, e a gente faz um ajuste em cima desse modelo aqui a partir de instruções que os usuários vão imputando nesse modelo localmente, e essas instruções dependem das tarefas. Aqui a gente tem na primeira figura aqui uma tarefa de brainstorm, a outra tarefa aqui já é sumarização, e a outra aqui, por exemplo, é pergunta e resposta. Então os modelos são treinados em cima dessas tarefas distintas, né, caracterizando a heterogeneidade de instruções que são enviadas aqui para cada modelo, e além disso o comportamento, né, o que o usuário precisa, né, de resposta de cada modelo também faz parte dessa heterogeneidade. A ideia aqui é não ajustar todos os parâmetros em cada cliente. A ideia é aplicar LoRa, que ajusta somente uma parte dos parâmetros, mantendo outros parâmetros congelados aqui em cada modelo, e a partir disso transferir esses parâmetros treinados em cada cliente para o servidor. Somente os parâmetros treinados são transferidos, e o servidor faz a agregação desses parâmetros treinados e redistribui para os clientes treinados na próxima rodada. Então essa é a ideia do treinamento distribuído em instruções diferentes, compartilhando somente a porção de parâmetros ajustados em cada cliente. E esse ciclo fica se repetindo até
que seja atingido um nível satisfatório de desempenho do modelo global agregado. Esse trabalho gerou como principais contribuições um framework, que eles deram o nome de Shepherd. Esse framework ele tem mecanismos para facilitar a distribuição do modelo global, o treinamento local, coleta de atualizações, agregação, o controle das rodadas federadas, e ele também favorece a simulação da heterogeneidade entre os clientes. E a aplicação do LoRa, né, onde somente parte dos parâmetros são treinados e transmitidos via rede, reduz também o custo computacional. E, além disso, o resultado final é um modelo com suporte à heterogeneidade e tanto a tarefas quanto a idiomas diferentes. Aqui tem os resultados que o pessoal alcançou quando aplicaram o mecanismo, né, o método que eles desenvolveram, chamado FED-IT, sobre um conjunto de dados composto de perguntas, né, não vistas, não foram treinadas, né, durante o treinamento essas perguntas não foram submetidas aos modelos. Eles avaliaram a capacidade do modelo obtido pela metodologia FED-IT responder bem às perguntas que não tinham sido vistas. E o que eles compararam? Né? Compararam o modelo FED-IT com o modelo centralizado, ou seja, um modelo em que o fine-tuning ocorre com todas as instruções, todos os datasets agregados, né, num único dataset. O modelo é ajustado, treinado em cima do conjunto completo de instruções. Compararam com o modelo Llama, primeiramente sem instruções. Nessa primeira coluna aqui eles mostram o desempenho do modelo sem ajuste fino, e na segunda coluna o resultado do modelo com o FED-IT. Nesse caso, o Llama, por exemplo, ele teve um desempenho inferior ao FED-IT, o Llama puro, e as outras três versões do Llama, cada uma com um ajuste fino especializado em tarefas, né, em uma tarefa específica, brainstorm, perguntas e respostas e classificação e brainstorm. Então, eles compararam o modelo ajustado, por exemplo, para brainstorm, tem o desempenho no conjunto de questões não vistas, aqui com um score de 120, e o modelo FED-IT no mesmo conjunto tem um desempenho de 131. Então, dá em torno aí de 9% superior ao modelo local especializado para brainstorm. E assim eles compararam com os outros modelos e o resultado foi que o método aplicado aqui, né, chamado FED-IT, ficou com desempenho superior em relação a todos os baselines, exceto o modelo centralizado, que esse aqui é o topo, né? Não tem como os modelos federados ultrapassarem o desempenho do modelo centralizado. E com isso eles conseguiram concluir que o FED-IT superou todos os modelos, né? Os modelos locais. O FED-IT foi capaz de aproveitar a diversidade de clientes, tornou viável um aprendizado federado para LLMs, e, além disso, melhorou a privacidade e o aproveitamento dos dados. Aqui, só para a gente ter uma noção do que foi feito, né? O avaliador que mediu a qualidade das respostas produzidas pelo modelo agregado foi o GPT-4, e a qualidade das respostas foi medida numa escala entre 1 e 10. E para evitar viés e evitar vícios do modelo, eles fizeram medições 3 vezes para cada par de pergunta e resposta, e tomaram a média e reportaram nessa tabela. Aqui na última coluna a gente vê o ganho, né, que foi aqui no mínimo 8,7, superior ao modelo ajustado na tarefa específica, né, sem agregação, com relação ao modelo agregado para todas as tarefas. Bom, agora eu vou falar sobre o artigo FFA, que discute principalmente que, embora o LoRa seja uma das técnicas mais populares para fine-tuning eficiente de modelos de linguagem, o seu desempenho pode degradar quando utilizado em aprendizado federado com privacidade diferencial. No aprendizado federado, cada cliente vai treinar uma cópia local do modelo utilizando seus próprios dados, e ao final de cada rodada de treinamento, os clientes enviam apenas as atualizações dos parâmetros para o servidor central. O algoritmo mais utilizado para combinar essas atualizações é o FED-UVG, que calcula uma média dos parâmetros recebidos dos clientes e gera um novo modelo global que será redistribuído para a próxima rodada de treinamento. Muitos cenários de aprendizado federado vão exigir garantias de privacidade. Para isso, é muito comum a utilização do algoritmo DPSGD. O DPSGD funciona em 2 etapas principais. Primeiro, ele limita a magnitude dos gradientes através de uma operação chamada clip. Em seguida, ele vai adicionar um ruído gaussiano aos gradientes antes da atualização dos parâmetros. O principal objetivo é impedir que informações específicas de um indivíduo
possam ser recuperadas a partir do modelo treinado. Quanto maior o nível de privacidade desejado, maior tende a ser a quantidade de ruído adicionado. Dessa forma, os autores argumentam que existe uma incompatibilidade entre a forma como o LoRa é treinado localmente e a forma como o FedVG realiza a agregação global. Esse cenário vai ocorrer principalmente quando a gente tenta aplicar o LoRa diretamente no contexto do aprendizado federado com privacidade diferencial. Assim, os autores eles vão apresentar três discordâncias principais. A primeira discordância está relacionada à heterogeneidade dos dados. No LoRa, a atualização do modelo é representada pelo produto de duas matrizes A e B. Cada cliente vai aprender suas próprias matrizes, mas o FedVG vai calcular a média de A e B separadamente. O problema é que a média do produto não é igual ao produto das médias. Assim, quando os dados são relativamente parecidos, as matrizes aprendidas pelos clientes também tendem a ser parecidas e ser repetidas. Porém, quando os dados são heterogêneos, as matrizes se tornam muito diferentes entre si, aumentando o I introduzido pela agregação. A segunda discordância envolve a privacidade diferencial. Como o DPSGD adiciona ruído aos gradientes, tanto A quanto B passam a receber atualizações ruidosas. Como a atualização final do LoRa depende da multiplicação dessas matrizes, o ruído também acaba sendo multiplicado. Isso gera termos adicionais de ruído e amplifica seu efeito, dificultando a convergência do treinamento. A terceira discordância é a dependência do hiperparâmetro alfa, que é responsável por controlar a intensidade das atualizações do LoRa. Valores maiores podem melhorar o desempenho, mas também podem tornar o treinamento mais estável e mais sensível ao ruído, exigindo um ajuste cuidadoso. Nesse contexto, para resolver os problemas apontados anteriormente, o FFA-LoRa vai propor fixar a matriz A global de maneira estática. Como A se torna constante, a propriedade distributiva garante a igualdade das equações. Isso vai reduzir o erro algébrico gerado pela agregação. O ruído do DPSGD ele passa a ser injetado apenas na matriz B. Isso vai evitar a amplificação quadrática desse ruído. E, em terceiro lugar, os autores mostram que quando a alfa cresce muito, a matriz A praticamente deixa de ser atualizada e o aprendizado passa a ocorrer quase exclusivamente na matriz B. Essa observação motiva a FFA-LoRa, que congela desde o início e elimina a necessidade de ajustar o parâmetro alfa. Boa! Agora a gente entra na parte prática do trabalho para ver se a teoria se sustenta no mundo real. Os autores pegaram o modelo Roberta e fizeram um teste de estresse. Dividiram os dados entre os clientes de forma totalmente bagunçada, que é o que acontece na vida real com os hospitais e bancos, por exemplo, e ligaram um motor de privacidade. E aí é bom lembrar que no modelo de privacidade, na regra de privacidade diferencial, quanto menor o valor desse parâmetro epsilon, mais ruído de segurança nós jogamos no modelo. Olhando aqui para a tabela 1, no cenário sem privacidade, os dois métodos eles empatam. Mas olha o que acontece quando apertamos a privacidade no nível máximo, epsilon igual a 1 no caso, o LoRa clássico simplesmente desaba para 33,8% na tarefa complexa de texto. Como essa tarefa tem 3 opções de resposta, esse MNLI, esse benchmark, é o mesmo que no final das contas jogar uma moeda e chutar o valor, 33%. O ruído cegou o LoRa, por outro lado, o FFA-LoRa aguentou o mesmíssimo ruído e segurou até 75% de acurácia. Isso prova visualmente que a solução linear barra a explosão de ruído. E de onde vem essa mágica? Qual é a parte do FFA-LoRa que realmente faz ele ganhar? Bom, eles fizeram um estudo de ablação, que é um estudo que desmonta os experimentos e testa uma peça de cada vez. Primeiro eles testaram o efeito dos dados. Se os dados dos clientes forem iguaizinhos, ou seja, I e D, os dois métodos dão no mesmo. O FFA-LoRa ele só ganha quando os dados são muito diferentes, provando que ele consertou aquele erro de comunicação do servidor. Para fechar, é mostrar também que se você mudar o tamanho da matriz sobre forte ruído, o LoRa tradicional acaba oscilando, enquanto o FFA-LoRa permanece totalmente plano e estável. Mas e para modelos gigantes que o mercado usa hoje?
Para responder isso, os autores escalaram um teste para o Llama 7B, que é um modelo massivo de 7 bilhões de parâmetros, na tarefa complexa de resolver problemas matemáticos de escola, que é o dataset GSM-8K. O FFA-LoRa atingiu 17,12% de acurácia, superando o LoRa tradicional e batendo o recorde de ajuste fino privado para essa categoria. E como que a gente pode usar agentes dentro disso tudo que a gente conversou até agora? Entra uma abordagem que é o FED-SE, que é de Self-Evolution. E o que ela propõe? Ela propõe que agentes em cada um dos clientes gerem trajetórias, várias trajetórias, e filtrem somente as trajetórias de sucesso. E aí a gente passe a treinar os nossos adaptadores somente com essas trajetórias de sucesso. Então aqui a gente tem a diferença entre a abordagem padrão e a abordagem SE. Na abordagem padrão, a gente tem aqui tem uma tarefa, aí ela gera várias trajetórias, tanto boas quanto ruins, e todas essas trajetórias são levadas em consideração para fazer o treinamento final. No SE, a gente filtra para que só as trajetórias boas sejam levadas em consideração na hora de fazer o treinamento. E isso permite um resultado muito superior. Aí aqui é uma outra tarefa, que mesma coisa, várias trajetórias boas e ruins, e aqui, em outro cliente, a gente tem só as trajetórias boas. E aqui a gente pode ver que são clientes distintos fazendo tarefas distintas, na pegada mesmo do federado. E aí, na hora que isso tudo chega lá no servidor e a gente vai tentar agregar, começa a dar uma certa confusão, porque um está apontando para um lado, outro está apontando para outro, porque foi treinado em cima de muitas tarefas não filtradas. Enquanto que na abordagem SE, a gente consegue ter um desempenho muito melhor. Por quê? Porque não tem essa confusão aqui, já que a gente filtrou só as trajetórias boas. Então fica uma agregação mais robusta desse conhecimento. Então aqui a gente tem o agente rodando lá no cliente, né? Tem a instrução, o agente observa e faz todo o trabalho necessário, continua até o sucesso à falha. Depois, essa trajetória gera resultados ruins e resultados bons. E aí a gente passa por uma filtragem só desses resultados bons, baseado na recompensa. Então aqui a gente tem o fluxo completo, né? Então o servidor envia, o cliente recebe, o agente lá no cliente executa, gera as várias trajetórias boas e ruins, filtra, treina o LoRa, aí ele envia somente o LoRa atualizado, treinado nas tarefas boas, né, filtradas, o servidor agrega e redistribui. E isso, passando aqui para a parte de benchmark, isso demonstrou um ganho excelente em comparação ao próprio FED-IT, que já era uma abordagem que trazia melhorias, que trazia benefícios, só que, como a gente pode ver aqui, ó, a gente consegue aumentar até 10% de qualidade em relação ao que o FED-IT já tinha conseguido. E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, o modelo pré-treinado, né, que era o base, a gente pode ver o quanto ele consegue melhorar em relação ao modelo base. Tem resultados que chegam a mais de dezenas de vezes de melhoria. E aí ele avaliou em 5 ambientes e tarefas distintos, né? Então ele colocou, por exemplo, Baby AI, que é de seguir instruções, outro de navegar em uma loja virtual, várias tarefas distintas, e depois disso tudo ele avaliou se o agente consegue generalizar para tarefas com dinâmicas distintas. Ou seja, juntando isso tudo, a gente consegue chegar em um modelo geral, genérico, que seja melhor para todas essas tarefas, e os resultados mostram que sim. A gente tem aqui a taxa de sucesso por tarefa, que é a quantidade de tarefas que foram concluídas corretamente. E o benchmark ainda prova que isso funciona até mesmo com modelos pequenos, né, que são os SLMs, né, até modelos aí de 3 bilhões de parâmetros, a gente consegue ganhos muito significativos aqui também, comparados com a versão base. Bom, então, para concluir o nosso trabalho, a gente pode destacar que foram identificados como principais problemas o fato do fine-tuning ser um processo caro, a centralização dos dados ser inviável, a necessidade de prover privacidade no contexto do aprendizado federado e o alto custo de comunicação entre os clientes. Assim, as principais soluções apresentadas combinam aspectos de aprendizado federado e LoRa e introduzem algumas adaptações necessárias.
E como principais benefícios, a gente pode destacar o baixo custo computacional, baixo armazenamento, a preservação da privacidade e o suporte à heterogeneidade de temas e idiomas. Assim como mensagem final, a gente pode destacar que o aprendizado federado ele resolve o problema da centralização dos dados e o LoRa torna o Fine Tuning federado viável. Então, aqui estão apresentadas algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Essa apresentação, muito obrigada pela atenção.